4 de janeiro de 2023. Esta é a quarta-feira antes da Epifania do Senhor, dentro do tempo do Natal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus por nos encontrarmos toda manhã virtualmente, pelas redes sociais. Nós vamos meditar nesta manhã desta quarta-feira a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, primeira carta de São João, capítulo 3, versículos do 7 ao 10. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é o diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto muito oportuno para o que nós estamos a celebrar. Estamos na semana que antecede a Epifania do Senhor, a manifestação do Senhor, o Natal dos orientais. A luz do Natal veio nos iluminar. Jesus Cristo, a luz resplandecente, veio nos apontar o caminho da verdade. Mas nós, muitas vezes, nos deixamos conduzir por caminhos errantes, todos nós, pelas nossas fraquezas, pelas nossas más escolhas. E também conhecemos muitas pessoas que também estão desencaminhadas do projeto de Deus, não é verdade? Olha, minha gente, nós que conhecemos a palavra, estamos com contato diário com a palavra, eu que sou sacerdote, nós todos, às vezes, vacilamos com os nossos ímpetos. Imagine as pessoas que não conhecem, não têm intimidade com Jesus Cristo nos sacramentos e na palavra. Hoje São João começa a carta, esse trecho de hoje, dizendo assim: filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. Meus queridos, todos nós temos desafios em viver a palavra de Deus. Ninguém pode se dizer assim: eu sou espetacular a ponto de conseguir viver o evangelho com toda a facilidade do mundo. Isso é uma grande mentira. Nós temos pecados que às vezes se enraizam em nossa alma. Nós temos tendências que são más, que às vezes nos puxam para longe de Deus. Todos nós. É por isso que São João está dizendo que ninguém vos desencaminhe, meus filhinhos. Mesmo nós tendo tanta facilidade para caminharmos contrariamente ao projeto de Deus, o nosso desejo deve ser, lá no nosso íntimo, estar em Deus sempre. Que ninguém nos afaste do Senhor, que ninguém nos afaste da palavra, que nenhum ser humano possa destruir o nosso caminho de santidade, o nosso caminho eclesial, que nenhum ser humano nos afaste dos nossos sonhos, que ninguém nos desencaminhe de abraçarmos a Deus, abraçarmos os sonhos de Deus para nós. É isso que João está a dizer nesta manhã para nós. E aí ele vai falar sobre o pecado. Quem comete pecado é o diabo. Por isso,
Quando nós agimos no bem, meus queridos, nós estamos agindo em Deus. Quando nós agimos no mal, nós estamos agindo distantes, afastados de Deus. É isso que representa o diabo, divisor, dividir, se afastar de Deus. Meus queridos, olhemos para nós, percebamos que nós temos muitas situações nas tantas dimensões da nossa existência que precisam ser clarificadas, esclarecidas, iluminadas pela luz que vem de Deus. Peçamos ao Senhor, Senhor, mesmo diante das nossas trevas, que hora ou outra nós assim nelas caminhamos, que o Senhor nos ilumine, nos abençoe, que o Senhor nos proteja. Meus queridos, João vai terminar a carta de hoje dizendo assim: nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem pratica justiça e quem ama o seu irmão é filho de Deus. Quem não pratica justiça e não ama o seu irmão é filho do diabo. Olha o critério que João se utiliza. Praticar a justiça é olhar as situações da vida com o olhar de Deus e não com nossos preconceitos. E nós nos deparamos com pessoas que querem julgar, que querem definir, que querem escrever a história dos outros com seus próprios olhos baixos, pequenos. Isso é ser do diabo. Nós temos que olhar as pessoas, o mundo, nós mesmos, com o olhar que vem de Deus. Isso é justiça. Porque quando nós olhamos com o olhar de Deus, nós não somos precipitados, nós não somos indevidos, nós não somos inoportunos. Quantas vezes nós, meus queridos, somos injustos conosco mesmo e com o próximo? Porque julgamos pelos nossos ideais, pelos nossos paradigmas. Não paramos muitas vezes para pensar como é que Deus faria se estivesse nessa situação. Isso é ser justo. E nós vemos tanta injustiça por aí, nós corremos um grande risco, minha gente, de nos deixarmos convencer que vale a pena ser injusto, que vale a pena nos diminuir e nos igualar à injustiça das pessoas. E a palavra de hoje vem dizer assim: olha, você precisa continuar sendo de Deus. Não se rebaixa a injustiça, porque a injustiça é do diabo e não de Deus. A mesma coisa vale para o amor ao próximo. Nós olhamos o mundo e vemos tantas pessoas fazendo mal umas às outras. E às vezes nós temos uma má impressão de que as pessoas más, as pessoas insensatas, injustas, as pessoas que não amam, elas vivem melhor do que nós. Às vezes a gente tem essa falsa percepção. E a palavra de Deus vem falar a mesma coisa hoje no que diz respeito ao próximo. Nós precisamos nos manter no amor do próximo. Não olhar o mérito, não olhar a retribuição, não olhar recompensas, simplesmente amar. Que Deus nos ajude. O critério apresentado por João é um critério muito pertinente, mas muito difícil. Porque nós somos injustos muitas vezes, e as pessoas conosco e com os outros também. Porque também nós não conseguimos amar o outro. E muitos também não conseguem nos amar. É um critério exigente. Qual lado nós estamos? Somos de Deus ou do maligno? Sejamos justos e amemos o próximo. Que Deus assim nos ajude. Meus queridos, termino a reflexão de hoje da mesma maneira como comecei com a primeira frase da leitura de hoje. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. Não nos afastemos de Deus. É o apelo
que Deus faz hoje por meio do apóstolo São João. Que ninguém vos desencaminhe. Não desistamos. Não percamos a esperança. É tempo do Natal, é tempo da Epifania, é tempo da manifestação de Deus. Não nos afastemos de Deus, não desistamos, porque Deus haverá de se manifestar em nós, por meio de nós e na história. Permaneçamos firmes. Vai valer a pena. Força e coragem, porque Deus está no comando de tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.